Salve pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre essa viagem de Maxwell à fotônica. Vamos então para a estação Maxwell, é a nossa estação de partida. Bom, vamos ver qual é o nosso sinal de partida. Eu releria um texto escrito por Lorentz em 1895 a respeito das equações de Maxwell. Ele disse: o axioma do eletromagnetismo é que o campo eletromagnético é um estado de excitação estabelecido no espaço pela presença de cargas elétricas. A partir de então, os seus vetores E e B constroem uma onda eletromagnética que é identificada como a luz. Bom, então esse era um princípio que dizia que a equação de Maxwell seria gerada pela carga elétrica, que geraria campos elétricos e magnéticos, os quais teriam uma equação que são as chamadas equações de Maxwell. Bom, essa seria uma maneira de ver o eletromagnetismo. Agora existe uma outra maneira de entender as equações de Maxwell que diz a respeito à invariância da luz e à invariância de Gauge. Então, as equações de Maxwell tivessem como sumo essas duas simetrias. E a partir delas é que nós deveríamos buscar novos setores do eletromagnetismo. Então, vocês vejam, tem duas maneiras. Ou buscar o eletromagnetismo, novas facetas do eletromagnetismo, através de distribuições de carga elétrica, seja de um fio, seja de uma esfera, onde for, e daí você teria campos eletromagnéticos diversos. Ou vou dizer, não, eu não estou buscando facetas do eletromagnetismo, eu estou buscando novos setores do eletromagnetismo. E para isso, eu vou dizer o seguinte, para buscar novos setores do eletromagnetismo, eu tenho que preservar o eletromagnetismo. Isso é, preservar as suas simetrias básicas, que são a invariância da luz e a invariância de Gauge, que redundou na conservação da carga elétrica através do teorema de Noether. Bom, então, admitindo essa segunda possibilidade como mais genérica, nós voltamos a apresentar a nossa figura do gato e dizer que o gato tem um rabo a ser puxado. Nesse rabo estaria o setor de Maxwell, com as suas equações, e com essas duas simetrias. Puxando o rabo do gato, nós vamos buscar, através dessas simetrias, novos setores do eletromagnetismo. É essa a viagem de Maxwell à fotônica que nós estamos partindo. Então, eu gostaria de recapitular primeiro Maxwell, para ficar claro. Existem noções gerais que a gente deve ter para fazer física. Então, a gente diz, vamos dizer que Maxwell incorpora invariância da luz e invariância da carga elétrica. Essas são duas. Existe uma outra noção geral de Maxwell, que Maxwell incorpora a noção de conjunto. Quer dizer, os campos eletromagnéticos, eles são uma complementaridade, formam um casalzinho, o casalzinho eletromagnético. Um não pode viver sem o outro. Bom, então, dado que você diz, bom, eu estou partindo de campos eletromagnéticos, a pergunta que tem é o seguinte, o que é mais importante em Maxwell? O fluxo da corrente elétrica ou o fluxo de campo? Então, ou a gente segue Maxwell fazendo uma corrente percorrendo um fio e vai vendo o que acontece, ou faz Maxwell percorrer um fluxo de campo. O que o Maxwell e anteriormente o Faraday tinha visto é a questão de linhas de força. Você tem linhas de força a ser entendida. E essas linhas de forças fizeram que Maxwell compreendesse o a priori que o conceito de campo tem em relação à carga elétrica. E introduzisse um campo, a corrente de deslocamento deve ter justamente para provar a conservação da carga elétrica. Então, a conservação da carga elétrica
veio por mexendo na noção de campo. Daí você diz, bom, esses dois postulados do eletromagnetismo, a invariância da luz e conservação da carga elétrica, eles devem começar a ser entendidos como algo fazendo o campo ir além. Então, o que a gente diz? Como fazer de cargas e campos chegar a campos e campos, a não linearidade. Então, eu acho que o que é importante que a gente entender é que Maxwell invocou um eletromagnetismo linear. Então, ele trouxe a luz como uma compreensão da onda eletromagnética, mas uma onda propagando-se linearmente no vácuo. Ao mesmo tempo, já recapitulando Maxwell, vamos dizer, microscópico, mostrou que esse fóton que está andando, etc., ele tem spin 1. Então, o Maxwell, ele pode ser derivado analiticamente, tanto da carga elétrica como do spin 1. Os dois levariam às mesmas equações. Quer dizer, o Maxwell, o F-mini, é um tensor antissimétrico carregando spin 1, que são os campos elétricos e magnéticos. Bom, então, da mesma maneira que a gente tentou recapitular Maxwell, vamos dar uma olhada um pouquinho na questão da luz. A luz ela vem sendo investigada desde a antiguidade, mas vamos nos fixar em Bagdá, nos anos 1000 a.C., quando eles já começaram a estudar a refração corpuscular, certo? E a mudar aquela noção que vem desde 600 a.C. da escola indiana, da Índia, de como partículas velozes de fogo, ou de Aristóteles como uma luz imaterial, ou de próprio Oxford, depois, aqui trazendo a luz como um arqué inicial. Eles começaram a estudar em Bagdá como a luz, esse Al-Hazen é considerado um Galileu dos tempos da Idade Média. Ele começou a fazer as coisas experimentalmente. Então, enquanto lá a Índia, Aristóteles, Oxford, viam de uma maneira, vamos chamar, metafísica, ele via já experimentalmente. Bom, a questão experimental é revivida em 1604 com Kepler, né, estudando a linearidade da luz. E ele escreveu esse livro aí, você vê como é que eram os livros antigos, eu nem vou ler porque eu nem sei ler, entende assim, mas escrito em latim, era um nome que gera o índice e a conclusão. Não dá para escrever mais nada para ter o livro. Bom, então essa questão da luz linear era de onda, entra com o Leibniz e ele faz a luz como uma onda. O Newton depois se opõe, coloca a luz como um corpúsculo. A questão da onda volta em 1801, os experimentos de Young e de Fresnel, certo? Então, era visto claramente que a luz era um fenômeno ondulatório. Esse fenômeno, daí dizemos, a luz é linear ou não. Em 1845, já o Faraday começa a fazer o campo magnético interagir com a luz. Então, a luz começa campo interagir com o campo. O grande experimento da luz foi em 1878, quando Maxwell e Morley detectam que a luz, a velocidade da luz, é uma constante. Ela não depende de sistema de referência. E, em 1905, volta a luz ser corpuscular. Então, a luz vem de onda para partícula e depois, com a mecânica quântica, se torna onda e partícula. Principalmente a partir de 1923, quando Compton começa a espalhar a luz com o elétron. Bom, então, dado esse pequeno histórico, nós queremos ver qual é o nosso diferencial de viagem. O nosso diferencial de viagem é uma nova interpretação da carga elétrica.
Então, vamos dizer o seguinte, a luz é considerada uma consequência da oscilação de cargas elétricas. Se nós quisermos ir além do eletromagnetismo, nós queremos ver que ponto que se pode ser entendido da carga elétrica. Por isso que eu ressalto muito aqui a questão do eletromagnetismo da física abaixo da Lua. Será que o eletromagnetismo é uma compreensão completa feita por Maxwell e pela QED? Será que a QED, por ter atingido 12 casas decimais de constatação observacional, significa uma teoria completa, finda? São desafios, certo? Então nós temos que começar a ver que nem Maxwell é tão final e nem a QED é tão final. Mas esse é o perigo da viagem. Você tem que saber que rumo tomar. Bom, então eu vou colocar para vocês uma coisa que eu considero abaixo da Lua, que já poderia ter acontecido em 1938 na Conferência de Varsóvia. Essa foi uma conferência famosa. 39 foi o ano da guerra, né? Antes da guerra, que resumiu as diversas manifestações de física da época. Então, eu vou colocar para vocês, certo, que havia a necessidade de uma manifestação microscópica da carga elétrica. O desenvolvimento das físicas das partículas elementares no século XX introduziu 7 fisicidades à carga elétrica. Portanto, a nova questão estava em preservar os 2 postulados de Maxwell, incorporar essas fisicidades citadas na aula anterior para o desenvolvimento de Maxwell. Bom, o que a gente vai colocar? É que faltou às pessoas de Varsóvia, em 1938, discutir a troca de cargas mais zero e menos. Introduzir o quadruplete de bósons vetoriais AMI, UMI e VMI mais menos, como um fóton massivo e fótons carregados, como os intermediários primordiais da energia eletromagnética. Bom, voltando ao histórico, a gente diria que em 1923, 3 partículas com cargas eram conhecidas: o elétron, o próton e o fóton, o que permitia entender o eletromagnetismo através do intercâmbio de cargas. O surgimento da teoria de campos nos anos 1930 reforçava esse pressuposto com a noção de criação e distribuição. Sendo assim, seria possível entender o eletromagnetismo através de 3 cargas, mais zero e menos, intercambiáveis. Essa troca de cargas abria a possibilidade do eletromagnetismo ir além do século XIX. Considerar que a carga zero, embora não possua nenhum efeito na lei de Coulomb, a carga zero também é portadora de energia eletromagnética. Uma energia manifesta ao ser transformada em cargas positivas e negativas, ou quando transportada por uma partícula neutra, que é o fóton. Desta forma, observamos que a inclusão de um eletromagnetismo neutro, portador de carga zero, era possível nos anos 30. Bastaria prosseguir Maxwell em suas simetrias. Ao invés da descoberta do eletromagnetismo por Maxwell ser conclusiva, deveria ser entendida como uma parte do eletromagnetismo. Existiriam outras regiões a serem conduzidas pelos 2 postulados de Maxwell. Um assunto visível à época é que já existiam críticas às limitações de Maxwell e que as pessoas resolveram tomar como uma verdade. Vamos dizer assim. Nesse contexto, eu diria que estávamos. A possibilidade do eletromagnetismo sair da concepção de polarização entre 2 cargas atrativas e repulsivas. Essa é uma temática vinda desde a antiguidade e categorizada em 1600 por William Gilbert. A novidade possível estaria na introdução
de um eletromagnetismo regido por 3 cargas associadas entre si. Esse é o ponto que nós queremos colocar. Então, voltando, dizendo que em 1938, na Conferência de Varsóvia, existiam 14 partículas, já eram conhecidas na tabela de partículas. O elétron, o próton, o fóton, o pósitron, o nêutron, o antinêutron, o neutrino, o π mais, π menos, π zero, o μ menos, o μ mais, enfim, havia uma variedade de partículas que ou já haviam sido vistas experimentalmente ou estavam na planilha dos físicos. O que tinham essas partículas em comuns? Cargas diferentes. Quais cargas? Mais, zero e menos. O que a mecânica quântica, a teoria de campos, dizia além da mecânica quântica? Que a matéria se transformava. Você podia ir do mais para o menos, ou do menos para o mais, e de uma partícula para outra. Haveria a criação e distribuição de partículas. Então, os princípios básicos estavam na mesa. Então, existia a teoria de campo e existia 14 partículas. Bom, o estudo próximo seria o da transmissão de cargas. Uma física visível à época. O estudo dessas partículas através de cargas elétricas não aconteceu. Essas são coisas assim que eu deixo para vocês pensarem. Porque naquela época não se entendeu o eletromagnetismo como algo de cargas intercambiáveis. Esse não foi o caminho tomado. A conferência, através de Oscar Klein, optou pela formulação da chamada Theory of Everything. A sua proposta não atendia a troca de cargas, suportava a formulação da QED estabelecida entre 1927 e 1934 por Dirac, Jordan, Klein, Wigner, Pauli, Heisenberg, Fock, Fermi, Podolsky, Weisskopf, onde apenas o fóton era o único protagonista do eletromagnetismo. Duas consequências fundamentais aconteceram devido, vamos dizer, a essa ausência. Assim. A primeira, na década de 40, Feynman, entre 48 e 51, Tomonaga, entre 46 e 49, e Schwinger, entre 48 e 54, e Dyson, em 49, desenvolveram o que se chamaria a segunda fase do eletromagnetismo, da energia eletromagnética ser conduzida pelo canal ΔK igual a zero, ou seja, o da QED pela transmissão do fóton. Então, essa foi a escolha pelo eletromagnetismo. Um eletromagnetismo transmitindo carga zero através do fóton. E a outra escolha que foi feita é da unificação, a procura das 4 forças fundamentais, o que levou ao modelo padrão mais tarde e à teoria das cordas. Então, essa conferência de Varsóvia, de 1938, deve ser entendida como decisiva. Ela levou a física, a QED e a teoria da unificação, e cortou da física o desenvolvimento de uma teoria eletromagnética com 4 bósons vetoriais intermediários. Isso é muito comum em história. Em história dos países, você sabe que muitas vezes, vamos dizer, certas direções, isso foi muito comum, certas direções socialistas foram cortadas e aplicou essa questão chamada neoliberal. Então, o que seria o Brasil se tivesse acontecido uma revolução socialista nos anos 50? Será que o país estaria mais pobre? Bom, então, essas são questões que eu gostaria de colocar, que são caminhos tomados. E quando você faz física debaixo da Lua, você tem que justamente entender se não haveria debaixo da Lua além um outro caminho do que aquele caminho formalizado. Será que o modelo padrão é a última palavra? Bom, a questão é que a conferência de Varsóvia foi definitiva. Consagrava a extensão de Maxwell QED
através da formulação linear do fóton. A proposta de eletromagnetismo com 3 cargas intercambiáveis, certo? Ficou em aberto, deixando um espaço de investigação a ser ocupado em época posterior. Essa troca de 3 cargas sugeria mais tarde restrita à interação fraca, a entender a presença de 4 bósons metalhais não como uma generação ao fenômeno eletromagnético, mas dentro do contexto de outra interação. Uma interpretação em que a interação fraca não deveria ser estendida como um setor do eletromagnetismo. Então nós temos essa questão. Será que a interação fraca é um setor do eletromagnetismo? Bom, em Varsóvia, de 1968, perdia-se a possibilidade de generalizar o eletromagnetismo. Talvez se a nave de Colombo fosse tomada pelas calmarias e apostasse no Brasil, hoje estaríamos falando espanhol. Então, nessa essência, preservando os 2 postulados do eletromagnetismo, que são a invariância da luz e a conservação da carga elétrica, aportaremos no chamado eletromagnetismo de 4 campos, a nos levar à compreensão de novos setores do eletromagnetismo, a fazer a viagem de Maxwell à fotônica. Bom, então nós estamos aqui para ver se não existiu uma viagem do eletromagnetismo a ser feita e que foi cortada pela Conferência de Varsóvia de 1938. Isso aí é uma coisa sempre que você tem que ter uma base muito bem sedimentada para se aventurar. Física, ela permite tudo, mas ela checa você nas suas inconsistências, primeiro, e depois se você tem alguma realidade experimental. Bom, então, nós vamos fazer, primeiramente, um estudo sobre críticas a Maxwell. Entender que se você não souber entender Maxwell, as críticas que for, não adianta você estar querendo propor uma nova coisa. Esse novo tem que vir para recuperar o velho, ir além do que o velho não foi. E daí, então, estabelecer o seu novo. Então, há uma nova física eletromagnética a ser considerada, a de, preservando os postulados de Maxwell, descobrir novos setores eletromagnéticos a partir de um eletromagnetismo não linear. Não linear porque eu digo que a terceira fase histórica do eletromagnetismo deverá ser campo gerar campo. Contudo, esse eletromagnetismo de campo gerar campo, antes dele aparecer, nós devemos estar claro quais são as críticas que nós temos capazes de se pôr às dificuldades encontradas por Maxwell na descrição do eletromagnetismo. Bom, a primeira coisa que a gente faria a pergunta é se você teria um Maxwell, as dificuldades que houveram com o Maxwell linear. Então, o Maxwell foi uma teoria linear muito boa para o vácuo. Mas quando começamos a ver o eletromagnetismo de Maxwell na matéria, começamos a observar fenômenos não lineares. Então, vamos reler o que Maxwell escreveu. Ele disse que a concordância dos resultados parece mostrar que a luz e o magnetismo são efeitos da mesma substância e que a luz é uma perturbação eletromagnética propagada pelos campos segundo as leis eletromagnéticas. Bom, dessa maneira, o Maxwell ele introduzia uma luz linear, o que estaria de acordo com Kepler e com Huygens os princípios de superposição. Bom, mas daí, em Faraday, em 1845, tinha começado a ver que havia uma interação, vamos dizer, de campo magnético com luz, mostrando uma autointeração não linear. Isso aí começou-se a ser trabalhado e depois, vamos dizer, em 1875, por Kerr, efeito Kerr, o efeito Polkes
em 1893, já com a matéria, e com o Thom, em 1907, mostrando que na matéria havia efeitos não lineares, certo? Então foram feitos estudos e o que aconteceu? Começou a entender que no vácuo você teria um Maxwell linear, mas quando você trabalhava com a matéria, você tinha que ter o eletrosismo não linear, e não apenas isso, você deveria introduzir novos campos eletromagnéticos. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, digamos, aquele E e B do Maxwell não eram suficientes para analisar o fenômeno eletromagnético na matéria. E assim sendo, foi colocado à mão numa lagrangiana os vetores de polarização e magnetização, os vetores D e H, incorporando os campos de Maxwell. Então, a verdade foi o seguinte, que os vetores mais mensurados do século XX não foram o E e o B de Maxwell, mas foram o D e H contendo a polarização e a magnetização. E esses vetores foram colocados como em Maxwell? À mão. É isso. Foram colocados à mão. Nada de uma lagrangiana original ou coisa desse tipo. Então, você coloca a mão, tira uma equação de movimento, tira as relações de energia, etc., vetor de Point, tudo isso, e começa a dizer que existe um Maxwell com polarização e magnetização. E assim se veio. Assim se veio e deixando para trás a pergunta: qual é a lagrangiana original para a polarização e a magnetização? Ah, é? Não tem? Então, alguma coisa está faltando em Maxwell. Então, nós não estamos diante de uma sublinha. Nós estamos diante dos vetores mais medidos no século XX. E eles não têm uma origem eletromagnética. As duas simetrias de Maxwell, como estão, não conseguem justificar a presença da polarização e a magnetização. A outra coisa que acontece em Maxwell é a questão como Maxwell trata a luz. Excelente, a luz é uma onda eletromagnética, ótimo. Mas aí vem a questão, a luz é uma causa ou uma consequência? Certo? A luz é um general ou é um sargento? Para as equações de Maxwell, a luz é um sargento. É uma consequência de cargas elétricas oscilantes. Mas, ao mesmo tempo, as equações de Maxwell colocam a luz como um general, a portadora de um absoluto, da invariância da luz. Então, a invariância da luz é um resultado absolutamente extraordinário, certo? Porque ela traz um absoluto. Você nota que para você fazer as leis físicas, você precisa de invariantes, certo? E assim foi que a física do século XX se desenvolveu através de grupos de simetria. A questão é que fica ali. E a luz de Maxwell? Ela é passiva. Você pega, é como se pegasse uma pedra, atirasse no lago e o lago transporta aquela energia. Mutatis mutandis, você pega uma carga elétrica, joga no lago e ela transporta energia eletromagnética. Então, a luz não é uma fonte, certo? Ela não tem uma carga de luz. Não, a carga é a carga elétrica. E a luz é uma onda propagadora, é um carteiro levando aquela energia de A para B. Bom, ao mesmo tempo, o homem ele é um bicho que está sempre incomodado. O pessoal diz, não, deve existir uma interação fóton-fóton. Então, existe um setor. Tinha Maxwell, tinha uma pessoa que botou Maxwell com polarização e magnetização e estudou o que a gente chama de matéria condensada por aí. Outro pessoal, mais de partículas, diz, bom, eu quero introduzir a interação fóton-fóton.
Em 1923, o Compton já tinha mostrado a existência da interação fóton-elétron, o chamado efeito Compton. Daí, em 1925, um russo, Shapovalov, propôs a interação fóton-fóton. O de Broglie, em 26, também propôs a existência dessa interação. E a coisa veio se formando. Esse Vasily Lovsov, outro russo da extinta União Soviética, em 28, 29, começaram a propor que a possibilidade de fóton interagir com fóton. Bom, então eu estou dando aí uma lista de referências para ver que mesmo que de 25 a 31 e assim por diante, sempre vieram acontecendo propostas de interação fóton-fóton. Hoje, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 já, o CERN fez medições dessa interação fóton-fóton. O CERN sempre fala dizendo através da QED, quer dizer, uma interação fóton-fóton que não é a nível árvore. Mas ele diz que mede, e tudo o CERN é medido espetacularmente, precisamente, etc., para calar a boca de todos. É 2017, tá certo? Então, em 2017, desculpa, o que o CERN fez o experimento. Então, estou querendo apenas mostrar que a interação fóton-fóton, que é um background para se entender a não linearidade do eletromagnetismo, ela veio já em 1925 e eu mostrando aí uma série de relatos até 31 e agora em 2017, certo? Você está cada vez mais e através desses super lasers, enfim, a interação fóton-fóton é, na minha opinião, o grande evento a acontecer até 2025. A gente ter realmente o que significa isso 100 anos depois do efeito Compton. Ok? Então, o que a gente está querendo colocar aqui é justamente, vamos dizer, talvez a primeira coisa, além de a polarização, luz passiva, etc., mas uma coisa fundamental em Maxwell é fazer um Maxwell não linear. Isso porque em altas energias ou em altas frequências, é óbvio que o comportamento não linear é observado. Isso é observado em matéria condensada, em ótica não linear, em plasma, em astrofísica. Então, falar em não linearidade eletromagnética não é nenhuma novidade. É apenas uma constatação do que inúmeras áreas de conhecimento prevêem. Só para representar, isso começou em 1912. O físico alemão Gustavo Mayer encontrou uma notável generalização da teoria de Maxwell, onde as ondas eletromagnéticas seriam não lineares, certo? Então, essa não linearidade, ela tem é um rio, né, com diferentes correntezas. Então, essa do 1912 ele já mostrava onda eletromagnética não linear. Ao mesmo tempo, já desde 1870 e pouco, já tinha como aqueles efeitos Kerr, etc., mostrando que em meios materiais a luz era não linear. O eletromagnetismo era não linear. Mostrando também que, vamos dizer, no espalhamento fóton-fóton, as teorias de Euler-Heisenberg, as teorias de Bohr-Infield, estavam sedimentando toda uma física não linear, mesmo que fosse efetiva. Então, física não linear efetiva, que hoje em dia foi muito recuperada pelas stringas, é uma área aí bastante trabalhada nos dias atuais, com modelos logaritmos, etc. Então, mas o que é importante entender que apesar de terem 15 modelos não lineares, a maioria deles é modelos efetivos, certo? Então, a pergunta que tem a Maxwell não deseja se encontrar
algo efetivo. Ele quer se encontrar com algo além de Maxwell. Tem de uma teoria fundamental que absorva Maxwell e que não seja efetiva. Bom, uma outra questão de críticas a Maxwell, e é uma crítica muito, muito óbvia, é a questão da presença do campo AMI. Esse campo AMI, como nós sabemos, em Maxwell, ele aparece como um campo subsidiário, um campo formador do campo elétrico e magnético. Mas, como dizia Heaviside, no final da década do século XIX, é subsidiário. O que importa é E e B. Então, E e B, a questão que sobra é se a fisicidade eletromagnética, não de Maxwell, está em E e B ou está nos campos potenciais Φ e A. Bom, a questão do aparecimento do campo potencial Φ-A, ou comumente chamado de AMI, ela está em diferentes locais da física. No grupo de Lorentz, na invariância de Grade, na determinação dos graus de liberdade, na propagação da radiação via função de Green, na contribuição para o momento, ela é inevitável nas equações de Dirac, Schrödinger, na mecânica quântica, o potencial que entra para estudar o átomo de hidrogênio é o potencial A. Quem interage com os outros campos de teoria de campo é o AMI. Se você for ver experimentalmente, você tem o efeito de Bohm-Aharonov, o efeito de Aharonov-Kasher. Vamos dizer, a QED, bom, aí está. Outra coisa teórica é que a questão do gate fixing, e você trabalha com a QED, na verdade, com os campos, com o campo AMI. Então, a equação de onda é para o campo AMI. O fóton é o AMI. Então, a presença do AMI, vamos dizer, ela é tão visível quanto o Sol. Mas a questão é a seguinte: como colocar o AMI nas equações de Maxwell? Como você criar uma interação tipo F-mini, ANI, certo? Fazer que o campo elétrico ou magnético interaja com o campo A. Ter uma interação, vamos dizer, uma lei de Gauss, onde o lado direito, em vez da carga, tenha E interno A. O campo A interagir com o campo elétrico. Então, isso foi mais ou menos o que o Maxwell viu, o campo magnético, o Faraday viu, o campo magnético em 1845. Um campo magnético B interagindo com A. Então, a pergunta que tem é como introduzir o campo AMI nas equações de Maxwell. Obviamente, tem que introduzir uma não linearidade primeiro, e depois ver se essa não linearidade permite você ter um termo tipo AMI F-mini. Bom, daí vem uma outra questão, as equações de Maxwell. Será que as equações de Maxwell, tudo é carga elétrica, e sem carga elétrica desaparece o eletromagnetismo? Essa é uma questão a ser aprofundada, certo? Então, quando você tem spin, você sabe que o spin, você pode ter um neutrino, com o momento magnético anômalo dele, interagindo com o campo magnético. E o neutrino não tem carga. Então, essa questão é uma questão que é em aberto, certo? E que seria muito notável, porque você poderia abrir o eletromagnetismo, essa caixa que é E igual a 177, certo? Para aparecimento de novas constantes de acoplamento G, que poderia intermediar uma interação entre um campo potencial e um campo eletromagnético. Então, se abriria o eletromagnetismo não apenas para novas formas de interação, mas também para novas formas de acoplamento, mas sem deixar de existir a conservação da carga elétrica e novas características a carga elétrica serem traduzidas. Então, a expectativa é da existência de um eletromagnetismo neutro, certo? Que permita ter equações de movimento que tenham uma parte
preservando a conservação da carga elétrica através do teorema de Noether, e outra parte não dependente da carga elétrica, certo? Então, isso aí é uma questão que está, vamos dizer, esperando teorias, ok? Mas experimentalmente não é uma questão nova. A outra questão que vem do eletromagnetismo, de limitação de Maxwell, é na supercondutividade. A supercondutividade, né, ela começa em Londres, lá por 1911, e em 1929, 30, os irmãos London têm que botar a chamada equação de London à mão. Então tem que colocar um termo de massa à mão, certo? Para poder ter a supercondutividade. Então a pergunta que volta é o seguinte: o Maxwell está botando muita coisa à mão, polarização, a não linearidade, assim por diante, e agora a supercondutividade. Tem alguma coisa mais substancial a ser entendida em Maxwell que você coloque ele a partir dos primeiros princípios, e a partir dos primeiros princípios você tenha uma equação de London. A outra questão que é discutível, aí é difícil ter uma opinião assim, na literatura, é a questão de ter velocidades acima da luz, ou seja, relações de dispersão, certo? Onde ômega 2 é diferente de C2. O ômega 2 é igual a C2 mais um delta qualquer, com uma velocidade de grupo permitindo ser acima da luz. Essa tem gente que jura que teletransporte, já obteram experimentalmente, tem experimentos, é rica a área, desde 2000 tem isso. Como a gente é fora da área, não sabe entender realmente qual é o ponto. A questão que tem é o seguinte: você pode me dar uma lagrangiana onde eu derive uma relação de dispersão com uma velocidade de grupo acima de C? Esse é o desafio. Então, dessa maneira, você não estaria violando os dois postulados de Maxwell, mas através de efeitos não lineares, obtendo uma nova composição à velocidade da luz. A outra questão é a indiscutível QID. A QID se apresenta como uma teoria perfeita. E a questão é se, digamos, vamos dizer, desde 99, desde 49, a QID é colocada como uma pedra fundamental da física. Mas a QID tem problemas, principalmente quando tem interação. Quando você tem interação do campo magnético com o momento magnético anomalo, o chamado Mi interno B, isso aí é colocado à mão. Quando você coloca a interação espinorial fermiônica com o campo FMNI, também é colocado à mão e não renormalizável. Então a QED é uma teoria também a ser estendida. Quer dizer, no nosso caso, a gente acha que a QTID tem que ser, o eletromagnetismo tem que sair da visão da QED, de um eletromagnetismo só intermediado pelo fóton, para ser intermediado por 4 fótons. A outra questão que vem é o monopolo. O monopolo, desde Dirac, vamos dizer, até Cabrera, desde 1931 até 1982, o monopolo vem se tratado como uma nova partícula, uma coisa assim, que teria um novo grãozinho que teria ser colocado na equação de Maxwell. Isso não deu certo. Hoje em dia, a perspectiva é mais que o monopolo possa ser visto através de campos. No estudo que nós vamos mostrar mais adiante, você pode ter campos magnéticos coletivos, um divergente de B, diferente de zero, onde essa diferença tem como fonte aglomerações desses 4 campos que a gente cita. Veremos mais à frente. Bom, a outra questão que vem é, para tratar o eletromagnetismo, não é mais a questão de críticas. Então nós quisemos fazer, nós estamos na seção de Maxwell, querendo apresentar Maxwell, querendo mostrar
as limitações de Maxwell, mas agora nós queremos mostrar um acontecimento mundial, experimental, que já começou a acontecer e que imagino que até 2025 vai ter resultados aí transformadores, certo? São super lasers. Eu sinto aí 5 super lasers em Xangai, na Europa. Na Europa também tem super lasers em Padova, na Itália, tem na Rússia, certo? Nos Estados Unidos, roxas estão construindo, certo? Lá em Stanford também. Então, também estão sendo construídos em Toulouse, na França. Então, que o laser permite você ver o eletromagnetismo da luz de uma maneira mais limpa. Quando você pega um LHC, você tem prótons, quarks, etc. E esse eletromagnetismo é um eletromagnetismo que eles chamam de background. O super laser não, você vê diretamente. Então, é um lugar para se perguntar o seguinte: tem eletromagnetismo com fótons autointeligentes não dependentes da carga elétrica? Essa é uma pergunta para uma teoria bem definida fazer ao super laser. Então, o que existe? Existe nessa viagem que nós estamos fazendo, que nós estamos agora partindo das equações de Maxwell e começando a olhar para frente. Olhar para frente que nós queremos ver uma luz que não é a luz passiva de Maxwell, não é a luz sargento de Maxwell, mas é uma luz, vamos dizer, de Gênesis. É uma luz que tem que se mostrar absoluta, ubíqua, autointeligente, não dependente da carga elétrica, uma luz que também traga uma nova relação de dispersão com uma velocidade de grupo acima de si. Mostrar que essa coisa de 300 mil km por segundo é de suburbano, certo? Então o universo é uma coisa muito imensa, não pode viver com essa dimensão suburbana de que a luz está aqui, etc., que roda na Terra, etc. Bom, e a questão que tem é que essa luz com fótons autointeligentes, sem carga elétrica, ela vai ser uma grande fonte notável como engenharia fotônica. Então, essa telecomunicação que nós tivemos no século XX terá uma telecomunicação fotônica. Esses circuitos, etc., em vez de você acender o liquidificador na tomada, você vai mandar um raio de luz. Então, você vai ter a luz como origem do fenômeno eletromagnético. Então, para isso, você tem que fazer uma viagem. Essa é a nossa viagem de 5 estações. Do modelo que a gente chama Four Bosons de eletromagnetismo, começar a ver até que ponto a gente chega e não chega. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar como mensagem o seguinte Gênesis Apócrifo. Que um dia Deus resolveu mudar um pouquinho de opinião e disse: faça-se a luz. E ubíquos fótons autointeligentes apareceram. Esperamos ainda conversar com Deus sobre esse assunto. Dessa maneira, nessa viagem de Maxwell fotônica, nós voltamos a dizer: o nosso ponto de partida é um só, é puxar o rabo do gato, preservar os 2 postulados de Maxwell que o gato mostra, que é a invariância da luz e conservação da carga elétrica, e mostrar que esses postulados não é apenas escritos pelo rabo do gato, mas existe um corpo mais genérico a ser entendido. E esse corpo nós queremos ir formando pela viagem pelas 4 estações. Ok? Então, nós ficamos aqui nessa aula, certo? E a próxima aula nós vamos começar a discutir sobre esse tal eletromagnetismo dos 4 campos. Muito obrigado.